Vai dar problema no Bradesco e no Santander? No vídeo de hoje nós vamos calcular o quanto pode ter de impacto nos dividendos do Bradesco e Santander todo esse case aqui da Americanas. Bem-vindo ao canal Top Ações, like no vídeo, se inscreva no canal ativando o sino e vamos ver matematicamente aqui o quanto que pode chegar o impacto aí nos dividendos, tá? Então o Ibovespa hoje caindo quase 2%, puxados por commodities, ações de commodities aqui, principalmente a Petrobras e a Vale aqui com grande peso no Ibovespa caindo 2 e quase 3 aqui a Petrobras, então elas ajudam a puxar o Ibovespa e também o case da Americanas, né, que está puxando principalmente aqui os bancos que têm mais vínculo, mais risco aqui relacionado a Americanas. Como nós vimos em vídeo anterior, seria aqui, por exemplo, o Bradesco, o Santander, o Banco ABC aqui, que tem, esses três têm um risco aqui um pouco maior, né? Nós vimos que o Banco do Brasil e o Banrisul não teria tanto assim risco atrelado ao Americanas, então eles até estão aqui que neutro, enquanto o Itaú aí seria o meio termo e está realmente caindo 1,5%, bem menos aqui que o Bradesco e o Santander, por exemplo. Então é bem nítido que os bancos estão oscilando conforme Americanas hoje. E a própria Americanas caindo aqui 38%, conforme havia dito, a Americanas está mais para um perfil de trader, né? Existem casas de análise recomendando compra, mas eu acho um pouco perigosa essa narrativa aí de compra, tá? Enquanto os índices de ações de energia praticamente no 0 a 0, não está caindo e, como eu falei, né, Vale, as siderúrgicas aí também, a Petrobras e tudo mais caindo por conta do risco de recessão novamente aqui na pauta, uma desaceleração na China fica aí sobre radar, ela vai divulgar dados importantes, aí o petróleo já cai, né, então é aquele risco de recessão, mas por enquanto nada muito preocupante, a gente vai acompanhando os dados conforme for saindo, eu vou falando, tá? Hoje é mais um medinho aí do mercado do que propriamente algo muito preocupante. Então repassamos rapidamente aqui o contexto do porquê a bolsa está caindo hoje e agora vamos falar então sobre o impacto dos dividendos aqui desse possível case da Americanas, mas a gente tem que também contextualizar o que está acontecendo aqui nesse momento, tá? Inclusive observando a visão dos bancos, porque aliás os bancos é que são especialistas nesse caso aqui, né? Então lembrando, né, que na sexta-feira, a Americanas conseguiu decisão liminar que protege ela de 30 dias contra vencimento antecipado de dívidas e o prazo permite que a companhia acerte um acordo com os credores ou entre com um pedido de recuperação judicial. E aí existem uma série aqui de analistas que estão esperando uma recuperação judicial, outros acham que vai ter um acordo aqui, a empresa vai conseguir fazer aí a capitalização e tudo mais, vai sair desse enrosco todo. Então, assim, nem nisso nós temos tanta clareza, tá? Mas, com certeza, isso aqui oferece um risco aqui para os bancos. Conforme a Empíricos comentou, é bastante danosa essa decisão para os bancos, né? Uma vez que ficam impedidos de executarem a companhia e, eventualmente, receberão um haircut da dívida, né? Então, esse é um risco que a gente tem que levar na pauta. E com base em casos anteriores, os analistas aqui da JP Morgan estimam que os bancos devem começar a provisionar cerca de 30% da exposição Americanas, o que pode eventualmente subir a depender do desfecho eventual da recuperação judicial. Então, os caminhos não estão claros, mas de repente acordos aí para esse pagamento da dívida, alguma coisa deve ser perdida, né? Então já começam aí a partir de 30% de PDDs aí só por causa dos americanos, o que é bastante ruim para os bancos, obviamente, e agora a gente vai entender então qual o tamanho desses números, né? No vídeo anterior nós abrimos aqui a carteira de crédito dos bancos para chegar ao quanto eles estavam expostos ao varejo, nós vimos que o Santander era mais exposto com 7%, na sequência era o Bradesco, depois chegava o Itaú com 3% e depois aqui o Banco ABC com 2,9%, chegando aí ao Banrisul e o Banco do Brasil com pouca exposição, né? Então, nós vimos o setor do varejo, mas não conseguimos entrar na Americanas. O Citibank, eles entraram aqui em um número aproximado da Americanas em si, realmente chegaram à conclusão que o Santander e o Bradesco eram os mais expostos, mas eles conseguiram levantar alguns números, né? Então, eles puseram um range aqui aproximado e aí chegou a um número médio aqui que o Bradesco, o Santander e o Itaú são os maiores credores, né, em termos de dinheiro.
Em termos de dinheiro, o mais exposto aqui é o Bradesco, com 4,7 bilhões de créditos com Americanas. 3,7 bilhões é o Santander, seguido aqui de 3,4 o Itaú, tá? E aí nós vamos agora tentar entender o quanto isso aqui representa para esses bancos aqui, esses números, né? Então nós vimos ali em termos de bilhões o quanto tem à disposição cada banco segundo o levantamento do Citibank, mas nós temos que observar em termos de quanto vai representar para cada banco isso, né? Cada um vai ter um lucro diferente, cada um vai ter uma carteira de crédito de tamanho diferente, né? Provisões diferentes também. Aqui está do Bradesco, que deve fechar nesse range aqui, 26 e poucos bilhões, né? Nós temos aqui a carteira de crédito do Santander, que é menor do que a do Bradesco, né? Nós temos aqui as provisões também, que eu vou levantar tudinho, e nós vamos ver agora então o quanto que em percentuais isso representa, né? Além dos dividendos. Então, lembrando que o Itaú é o maior dos bancos aqui em termos de carteira de crédito e tudo mais, e tem uma exposição menor americana, nós vamos focar mais mesmo a atenção no Bradesco e no Santander, tá? Bom, então o Bradesco ele tem essa exposição segundo números preliminares do Citibank, e aí na carteira de crédito representaria então 0,53 da carteira do Bradesco e 0,76 do Santander, é bastante coisa, dados os números gigantescos, né? E nós temos aqui o lucro do Bradesco, que representaria quase 20% do lucro do ano de 2022 provável aí do Bradesco, só o número aí da Americanas, né? E 26% do Santander. Em termos de PDD, representa 17,7% do PDD previsto aqui para o Bradesco e 16,2% do Santander. Tá mais ou menos próximo aqui em PDDs. Lembrando que esse é o cenário 1, e no cenário 1, levando toda a dívida do Bradesco aqui e do Santander com Americanas, isso levaria um impacto de 44,3% nos dividendos, aproximadamente, que poderiam ser pagos do Bradesco, aqui levando em conta um payout de 45%. Enquanto do Santander, um impacto de 51,9% aqui, num payout de 50%. Então você vê que realmente é muito representativo, né? Se realmente fosse o pior cenário aí de provisão total. Mas lembrando que o JP Morgan falou que deve partir aqui de um PDD inicial de 30% e depois vai desenrolando aí, de repente podendo aumentar, né? Mas o inicial seria 30%, então atualizei todos os números por 30% aqui da dívida com Americanas, e chegando aos dividendos aqui, que seria o que mais nos interessa, uma representatividade então de 13,3% dos dividendos do Bradesco e 15,6% dos dividendos do Santander. Então você vê que realmente é representativo, é um problema mesmo, por isso que as ações caíram nesses dias. Lembrando que eu costumo fazer a previsão de dividendos para o ano exercício, que se encerra o exercício 2023 somente no início de 2024. Então, o ano exercício 2022 vai encerrar agora em fevereiro, e após fevereiro eu devo fazer a previsão dos dividendos para o próximo ano, que é 2023, que se encerra no começo de 2024, tá? Bom, então baseado nisso, ainda não é uma previsão de dividendos para 2023, mas vou usar um número bem genérico aqui, só para a gente ter uma noção quanto seria de impacto, olha só, 7,50 aqui de dividendo para cada um, Bradesco e Santander. Nós teríamos esse impacto aqui, levaria o dividendo de 7,50 para 6,50 no Bradesco e de 7,50 no Santander para 6,33. Lembrando, não é previsão, é só uma amostra aqui do quanto poderia ser o impacto nesse cenário inicial, ou seja, segundo o JP Morgan, partiria desse tipo de impacto, né? Poderia ser mais aí, chegando até quase 50%, como nós vimos lá no cenário full aí, impacto Americanas. E o Santander, desde o enrosco da Americanas, ele já caiu aqui 8,3%, que é bastante coisa, né? Enquanto o Banco Bradesco caiu aqui, desde o enrosco, 4%. Então, ambos aí tiveram um certo impacto, né? Mais aí o Santander. Desde novembro que começou a queda do Bradesco por conta dos resultados, também essa questão eleitoral caiu 20,1%, enquanto o Santander caiu aqui 7%. Então realmente o Bradesco, por conta do resultado, ele foi bastante impactado aqui, né? No último ano caindo 14,5%, estou falando do BBDC3, tá? Enquanto o Santander, falando do Sambi3, caiu aqui no último ano 4%.
Eu não tenho o Santander, mas ele não está muito longe das suas mínimas. Ó, lá de agosto, 7,5%, da mínima mesmo aqui recente, 10,5%. Enquanto o Bradesco também está bem próximo das mínimas, né? Que ele chegou a bater aí após o resultado, aquele pessimista máximo, aí 8,5%. Eu não tenho o Santander, mas tenho o Bradesco e estou aqui eventualmente pensando em comprar nele sempre abaixo dos R$13. Não que eu ache que 13 e pouco seja caro o BBDC3, mas é que, como eu sei que no primeiro semestre ele ainda vai sofrer resultado, então não preciso ter pressa, tem várias ações baratas. E lembrando que, além do banco ter aqui, os dois, o Santander e o Bradesco, ter problema com inadimplência nesse momento, cenário aqui Brasil, com alguns riscos aí, também cenário mundial, não faltasse isso, ainda vem Americanas dar uma tumultadinha maior ainda aqui, né? Mas lembrando, quem pensar a longo prazo, não tem jeito, bancos excelentes aqui a preços aí excelentes, né? Deixa aí nos comentários se está comprando o Bradesco ou o Santander, tá aí de olho nesse momento. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!